Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, do time de marketing aqui da Yogi. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao YogiCast, um podcast sobre WordPress feito para você. E ao meu lado, para dar mais vida a este episódio, temos o Diego, do time de marketing, que será o meu co-host desse episódio. Se apresenta aí, Diego, para a galera. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Rojas e eu amo WordPress desde 2008. Eu sou do time de marketing da Yogi. E o tema deste YogiCast é a história por trás do painel WP, onde você vai conhecer mais de perto o que motivou a criação do painel, que reúne, divulga as principais notícias sobre o mundo do WordPress semanalmente. E para contar essa história, nada melhor do que quem criou o painel. Daniel Cosman, seja muito bem-vindo. Oi, tudo bem? Eu sou o Daniel. É um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar esse papo, Daniel, eu queria que tu contasse como que você ingressou no mundo da tecnologia. É uma história longa. Eu comecei bem cedo, em 98. Eu tinha 11 anos na época. Aí eu criei meu primeiro site em HTML, tudo no editor de notas. E aí desde lá eu me apaixonei por poder criar um site onde eu escrevesse alguma coisa e isso tivesse acessível para todo mundo. E aí eu fui evoluindo, comecei a aprender programação. Na época eu comecei com ASP, aí vi que a hospedagem de ASP era muito cara, eu mudei para PHP, e eu comecei a fazer as coisas em PHP, e aí muito tempo depois aí eu conheci o WordPress. Então foi no meio do caminho de diversos testes que você conheceu o WordPress. Você estava trabalhando com outros CMS. Eu até cheguei a criar o meu próprio CMS na época em PHP. Na época, um dos CMS mais conhecidos era PHP Nuke, quem é das antigas conhece. E até uma coisa que era muito nova, assim, na época, que eu tinha ficado muito orgulhoso que eu tinha conseguido fazer, era um sistema de agendamento de post. Que antes era tudo em HTML, aí não tinha, para atualizar tinha que subir o novo HTML, mudar o conteúdo, e aí eu consegui fazer isso, e na época eu frequentava muito também o Wiki, na rede Brasnet, tinha um canal, eu acho que era Webmasters, aí tinha todo mundo que mexia com programação, assim, então era uma época bem interessante, assim, não tinha muito das coisas que a gente vê hoje em dia, ainda estava começando naquela época. E até tem uma curiosidade legal, tem uma empresa grande de hospedagem que ainda está ativa, que na época eu criei um site ensinando como criar sites, porque tinha bastante, faltava conteúdo sobre isso. Então, tinha em livro só, em livro e em revista, então eu comprava livro, revista, aprendia e escrevia depois no blog, e aí eu consegui patrocínio de uma dessas empresas para hospedar o meu site de graça, que não era barato hospedagem na época, só que eu acho que eles não faziam ideia que eles estavam patrocinando alguém com menos do que 15 anos, e eu estava criando um site, publicando conteúdo e tudo, então era uma época bem divertida. E aí, Daniel, em que momento, assim, dessa história que surgiu o painel WP? Foi muito tempo depois? Como é que começou? O painel WP foi muito tempo depois, na verdade. Então, eu conheci o WordPress e criei o meu primeiro blog em WordPress, isso foi em 2009. Na época eu estava fazendo ciência da computação e eu queria escrever sobre cinema, mas eu não queria mexer com código. Que eu já via código o dia inteiro no curso, e aí eu fui procurar uma plataforma, aí eu acabei descobrindo o WordPress, e aí eu comecei a escrever, principalmente sobre cinema, na época, e o painel ele só veio em 2019. Então, teve um tempo bem grande aí, desde que eu comecei a mexer com WordPress, a criação do painel. Que você está desde o comecinho. Aí eu não lembro se você estava no primeiro WordCamp em 2009, na Funarte, que o Matt veio dar um alô. Você estava lá na Funarte naquele dia? Eu não estava. Tá. Nesse eu não estava, eu só ouvi falar desse primeiro WordCamp, só que teve até onde eu entendi de histórias, assim, eu posso estar enganado, mas o que eu escutei foi que ele foi organizado bem às pressas. O Matt, ele estava aqui no Brasil e aí aproveitaram essa oportunidade
de fazer. Até para quem não conhece, o Matt Mullenweg é um dos cofundadores do WordPress. Eu até conheci já uma outra pessoa na empresa que eu trabalho que estava nesse WordCamp, tirou foto com ele e tudo. Então, mas esse eu não estava ainda. O primeiro WordCamp que eu fui foi em 2010, que foi o WordCamp Curitiba. E eu acho que foi o primeiro WordCamp de cidade que teve aqui no Brasil. E foi um evento, assim, para mim, fantástico. Eu não conhecia ninguém. Eu tinha criado, eu acho que faz um ano, o meu blog. Conhecia muito pouco de WordPress. Vi que tinha um evento e eu falei, eu vou lá. Mesmo não conhecendo ninguém. Aí eu fui lá, achei até a entrada do ingresso muito barata, eu acho que foi, sei lá, 40, 60 reais, e aí quando eu cheguei lá tinha um monte de brinde. Eu acho que eu nunca tinha ganhado tanto brinde na minha vida, assim, num evento. Tinha bastante coffee break também, eu acho que teve 2 ou 3, assim, tinha muita comida, e eu fiquei, assim, fascinado pelo evento. E aí eu gostei tanto que o evento ele terminou e eu falei, eu vou palestrar no próximo evento e vou ajudar a organizar o próximo evento. E aí esse sonho se realizou no próximo evento, que foi em 2012, que aí eu ajudei na organização e dei também a minha primeira palestra em público, nunca tinha dado. Foi horrível e ótimo ao mesmo tempo, assim, porque eu estava muito nervoso, mas foi bom já de ter feito essa palestra. E aí depois eu tomei gosto e eu comecei a palestrar mais vezes. Tu lembra, Daniel, qual foi o tema dessa primeira palestra que te deixou nervoso? Lembro, foi alguma coisa relacionada com ferramentas de software livre para criação de site. Tem uma gravação dela no wordpress.tv, então vocês vão ver lá o Daniel sem barba, mas de cabelo comprido já, palestrando, e foi uma experiência bem legal, assim. Que bacana. Agora, com esse contato com a comunidade, conta mais um pouco da história, como foi a ação na comunidade, não especificamente em WordCamps, mas como que você foi se aproximando da comunidade e das outras ações que rolam em comunidade. Legal, então depois desse evento de 2012, a comunidade de Curitiba, ela parou um pouco, e aí eu sempre fiquei com vontade de voltar a ter encontro. Acho que eu nem sabia o que era Meetup na época ainda, quando eu ajudei esse WordCamp. E aí uma comunidade que eu sempre via ativa era de São Paulo. Até eu tinha um sonho de palestrar no WordCamp São Paulo. E aí eu sempre tive vontade de organizar, mas com coisas da vida, né, a gente vai acabando deixando isso de lado, os anos vão se passando. E aí chegou em 2015 e eu falei, não vou mais esperar. Isso, então, o WordCamp foi em 2012, então se passaram 3 anos eu com essa vontade e não fazendo nada. Aí eu comecei a mandar no Slack, que é o software de bate-papo que a comunidade do Brasil de WordPress utiliza, a perguntar como é que faz para criar um evento. E aí eu conversei com algumas das pessoas que eu tinha conhecido no WordCamp, e eles falaram, olha, tem mais 3 pessoas querendo fazer a mesma coisa em Curitiba. Eu falei, nossa, que coincidência. Aí a gente se juntou no Slack, as 3 pessoas, e a gente organizou em, acho que menos do que um mês, o primeiro meetup de Curitiba. Isso foi em agosto de 2015. Aí é bem legal porque esse mês agora a gente está completando 7 anos de meetups todos os meses, e é legal que a gente... Obrigado. E é legal que a gente não tinha experiência de organizar meetup. Eu tive um pouco essa experiência do WordCamp, mas é algo bem diferente, e bem mais fácil do que organizar um WordCamp. E uma das coisas que a gente fez assim foi pensar o que a gente gostaria de ver no meetup. Que tipo de assunto, como que a gente gostaria que fosse. E aí uma coisa que nós 4, a gente gostava muito era comida. Então a gente falou, vai ter que ter pizza. A gente pegou e pediu
pizza no dia, organizou, viu a palestra, e aí desde lá a gente sempre fez meetup com comida. E aí depois, com o começo da pandemia, a gente começou a fazer só online. Mas sempre foi bem divertido, assim, os eventos. E aí eu comecei, em 2016, eu fui para São Paulo, para o meu primeiro WordCamp São Paulo, e eu consegui palestrar lá também. Então foi uma outra coisa bem legal. E aí desde lá eu já fui para BH, Floripa, e mais algumas outras cidades, ir nos eventos, às vezes palestrar, às vezes não. Então é uma coisa bem legal, assim, e é uma das coisas que eu nunca esqueço. Acho que o meu primeiro WordCamp fora de Curitiba foi em BH. Eu só conheci algumas pessoas por nome, assim, e às vezes troquei uma ideia no Slack ou coisa assim, mas nada demais, assim. E aí eu cheguei no WordCamp, encontrei essas pessoas e parecia que a gente já era amigo de anos, assim, e eu nunca tinha encontrado elas pessoalmente. Isso foi com muita gente, assim, nos eventos de WordPress da comunidade. Então isso é uma coisa que eu acho muito legal, assim, a comunidade, ela é muito aberta, as pessoas são bem amigáveis, então não é aqueles eventos super fechados, onde às vezes você entra e sai sem conhecer ninguém, assim, e falar com ninguém. E como é palestrar nesses eventos, Daniel? Como é que funciona a tua preparação? Como você pensa nos conteúdos? Como é esse processo? Palestrar para mim é sempre um desafio. Não parece muito assim, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Se vocês verem lá aquele primeiro vídeo, vocês vão entender um pouco mais, assim. Então, sempre foi algo que eu tive que treinar bastante. E para mim, dar uma palestra é sempre sair da zona de conforto. Então, o que eu costumo normalmente fazer é ver um assunto que me interessa e muitas vezes preparar a palestra. Eu já vi que eu nunca vou estar confortável num assunto para palestrar, mas isso não quer dizer que eu não posso palestrar sobre aquele assunto. Então, muitas vezes eu gosto de escolher um assunto em que eu quero me aprofundar mais, eu quero saber mais, e não necessariamente que eu sei muito. E aí eu gosto de começar montando os slides, e aí eu vou apresentando para mim mesmo, para ver se a ordem dos slides ela funciona bem, que eu já vi uma coisa que acontece muito comigo, eu tenho toda uma ideia da palestra na cabeça, e quando eu vou falar ela trava muito, os assuntos não ficam legais, eu me perco. Então eu tento sempre treinar bastante para organizar os slides e deixar a palestra mais dinâmica. E eu também gosto de sempre tentar fazer algo que no dia me tire da zona de conforto. Às vezes é uma piada, às vezes é uma brincadeirinha, alguma coisa assim. Então, quem já viu uma palestra minha, já viu algumas brincadeirinhas que eu faço, assim. Às vezes dá bem errado a brincadeira, assim, mas é um aprendizado sempre, assim. Então, eu acho que isso de você falar, não só montar os slides, mas ir treinando enquanto você fala, para mim é a principal diferença, assim, que tem. Eu até escrevi um post no meu blog com dicas para quem quer palestrar em algum evento de WordPress e nunca palestrou. Então, tem algumas dicas que funcionam online e outras no offline. Então, online tem um modo de apresentação onde você já vê o próximo slide, dá para você ver algumas notas. Então, isso eu vi uma coisa que me ajudou muito. E aí, quando você faz offline no dia, tentar ver assim, deixar o monitor do seu computador ou uma coisa assim para você conseguir ver os slides enquanto você está falando, e tentar adicionar o menos de texto possível nos slides. Aí, para o foco da apresentação ser o que você está falando e não o que está no slide, porque senão eu, pelo menos, como participante, se eu leio todo o conteúdo nos slides, eu já fico meio entediado, assim, Vai ter esperando aquele sono, né? até a pessoa falar tudo, assim. E aí, se você fizer, por exemplo, uma palestra antes do almoço, bem antes do almoço ou logo depois do almoço, é legal você fazer uma dinâmica para o pessoal acordar um pouquinho, porque está todo mundo com sono.
Então, tem algumas coisinhas assim que dá para fazer, e eu acho que a maioria das coisas foi mais de ver da minha experiência assistindo palestra, o que eu gostaria que o palestrante ele tivesse feito, ou que ele não tivesse feito. Então, esse, por exemplo, de fazer uma dinâmica para acordar, eu, pelo menos depois do almoço, assim, alguém começa a falar, eu começo a dormir na cadeira, assim, do evento. Então, essa foi uma das coisas que eu fiz para me tirar da zona de conforto, que deu bem errado, que foi, eu brinquei assim, que eu falava Guten e a plateia falava Berg. Só que ficou totalmente fora do ritmo, assim, mas pelo menos acordou. Aí veio algumas pessoas e me falaram, ainda bem que você fez aquilo, porque eu acordei, eu estava quase dormindo, assim. Então, dá para fazer algumas coisas assim, mas eu sempre fico muito nervoso, assim. Só que a boa notícia é que quanto mais você pratica, mais confortável você fica com esse nervosismo. Então, essa é a minha dica que eu tenho para dar. Até o WordCamp São Paulo está chegando, as palestras estão abertas, então é bem legal. Se você nunca palestrou, esse pode ser um evento bem legal, e palestrar online é mais tranquilo do que estar no lugar, assim, num palco, falando. Tem várias técnicas, assim. Aí eu também escrevi um outro post só de técnicas para apresentação online. Eu vou passar todos os links depois para a gente deixar nos comentários. Uhum. E por falar em online, como é que é esse processo, assim, tu sentiu dificuldade? Agora com a pandemia, né, tá muito tudo para online, assim, como é que vocês se organizam enquanto comunidade também? O online, acho que ele facilitou muita coisa. Então, acho que uma das coisas mais difíceis dos eventos presenciais é a questão do local. Então, é muito difícil achar um local que ceda o espaço para os meetups de WordPress, que não cobre nada, que tem uma estrutura legal, e toda essa logística, assim, ela demora muito, sim, e o online, ele não tem isso. Então, tem um software que a gente está usando online, que é software livre, que é o Jitsi, que ele é muito bom para fazer evento. Ele não tem eu acho que o número limite são 50 pessoas, ou até mais, e a gente está usando ele quase desde o começo dos eventos online, que já vão fazer, eu acho que 2 anos e pouco. Então ele funciona super bem. Então essa parte do espaço não tem mais. Então fica a parte de achar um palestrante. Então uma coisa que a gente começou a fazer é alternar entre evento com palestra gravada, onde é um pouquinho mais parecido com um evento presencial, e eventos em que a gente faz mesa redonda sem gravação, que a ideia é justamente que as pessoas elas participem mais do evento. Então dá para fazer pergunta, ninguém precisa se preocupar, porque aquilo vai ficar gravado, então é um pouquinho mais livre para falar. Só que a gente viu que deu uma canseira também de eventos online, e esse foi até um dos motivos que a gente está preferindo fazer eventos sem gravação, porque fica um espaço mais aberto e dinâmico para as pessoas elas participarem. E a gente sempre está tentando algumas dinâmicas diferentes. Então, no evento presencial, a gente fazia uma parte de classificados, então a gente está experimentando também fazer isso no online. No último meetup, a gente fez uma mesa redonda só para tirar dúvidas, então foi uma coisa que a gente não tinha feito ainda. Então a gente está sempre experimentando algumas coisas mais diferentes, assim. E aí no próximo, por exemplo, a gente vai fazer uma mesa redonda sobre a importância dos eventos de WordPress para a comunidade. Então, é mais uma discussão onde a gente vai chamar algumas pessoas para participarem, darem os depoimentos. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer uma festa igual a gente sempre fazia, bem grande, com bolo e um monte de comida. Teve até um dia que a gente fez um mini WordCamp, que foi o dia inteiro de palestras e comidas, assim, mas foi um meetup de aniversário da comunidade. Que legal. Daniel, você é um cara que é um agitador nato da comunidade, e você foi provocando diversas coisas aí,
Mas eu já vi coisas de você em diversas áreas. Eu queria que você falasse um pouco mais de como foi acontecendo suas colaborações. Eu lembro de um esforço há muito tempo que você queria que o glossário melhorasse, você foi lá e melhorou. Como é que foram acontecendo essas coisas que você foi por acaso, foi da sua necessidade, ou você de fato bolou um plano de colaboração e de fomento à comunidade? Como é que foi acontecendo essas coisas? Legal. Então, não tem um plano. O que aconteceu bastante foi... Eu sempre procuro isso para o meu blog, para o painel, coisas que eu acho interessantes. E aí eu vejo alguma coisa interessante e eu tento ver o que eu preciso fazer para colocar aquilo em prática, e muitas vezes para resolver dores que eu tenho ou coisas que eu quero melhorar. E um exemplo bem legal disso foi o Meetup de Curitiba. Então eu queria encontrar outras pessoas que estavam trabalhando com WordPress. Um outro também que eu vi foi, fora o pessoal, ele estava fazendo o WordPress Translation Day. E eu achei aquilo muito legal. Acho que ter o WordPress em português é muito importante para tornar ele mais acessível. Só que até onde eu sabia na época não tinha nenhum evento assim aqui no Brasil. E aí eu joguei a ideia para os outros organizadores, eles acharam muito legal também, e a gente organizou o primeiro, não sei se exatamente o primeiro, mas pelo menos do Brasil, mas pelo menos o primeiro de Curitiba, do Translation Day. Infelizmente a gente não tem foto daquele dia, a gente fez num sábado, num café dentro de um shopping, então foi um lugar bem nada a ver, assim, mas As aquele fotos da dia... cara de Orkut, tá tudo bem. Aquele dia foi bem legal porque a gente conseguiu trazer uma tradutora de verdade, que foi a Sheila, e aquilo introduziu ela ao mundo do WordPress e ao mundo da tradução do WordPress. Então tem muita contribuição bem bacana que a gente tem, que surgiu naquele dia, assim. Que legal, a Sheila veio por uma questão física, ela encontrou Sim. ali no evento, e depois que ela entrou para a comunidade. E ela colaborou muito, com muita coisa, né? Que legal. Sim, então ela ajudou muito, assim, e até hoje ainda a gente faz o Translation Day aqui em Curitiba, então é sempre algo bem assim, do tipo, o que eu penso que poderia ser legal, e eu vou lá atrás para ver, de experimentar e de fazer. Então as minhas colaborações, elas são mais em relação a isso, assim, eu vejo algo interessante e vou atrás daquilo. Eu não tenho um plano assim, vou agora trabalhar nisso e depois naquilo. E às vezes, para quem conhece mais, parece algo muito disperso, assim, às vezes meio sem sentido, mas é justamente porque não tem um plano, assim. É mais de coisas que eu vejo que são legais, assim, e que me instigam, e aí eu vou atrás para tentar fazer alguma coisa, ou então de algo que eu quero aprender. Então, uma das coisas que eu queria aprender mais ano passado era algumas coisas de programação. E aí eu comecei no painel WP a fazer uma dica de programação, escolhendo uma função do WordPress, e muitas vezes eu não sabia usar aquela função, nunca tinha utilizado ela, ou nem conhecia. Eu ia lá na página de documentação do WordPress e ia letra por letra lá das funções. Aí escolhi uma função, entendia como ela funcionava e escrevia, para que essa função serve, e eu tentava imaginar um exemplo prático. Às vezes era um exemplo de que eu poderia ter utilizado se eu conhecesse aquela função e não utilizei na época, porque eu não conhecia. E aí, com isso, eu fui aprendendo um monte de coisa de funções do WordPress, e isso foi até me ajudando bastante no trabalho, assim, porque tinha, esse erro aqui que eu tive no trabalho, eu poderia ter corrigido usando essa função específica aqui do WordPress. Então, várias coisas que eu faço, assim, e tem o que o pessoal chama hoje em dia de aprender em público, que é você escreve um post enquanto você está aprendendo. Então, nunca tentei isso numa palestra, então vou aprender no dia da palestra lá, fazendo, assim. Então eu gosto muito de aprender na prática, assim, criando algum projeto ou alguma coisa,
para testar o conhecimento, assim, e eu acho que esse é um jeito que gruda bastante é o conhecimento. Que E legal. você falou de buscar informações, está sempre em busca de conteúdos. É assim que também acontece a formulação do painel que chega para o pessoal toda semana? É assim também. Eu tenho uma lista de sites que eu fui montando aos poucos, de pessoas que escrevem sobre o WordPress, tem pessoas que mandam também algumas indicações. Às vezes eu estou procurando para resolver um problema que eu estou tendo e acho um plugin, ou acho um post de alguém. E aí eu vou agrupando isso para poder colocar no painel. Então, às vezes eu fico visitando vários sites, vou no YouTube, jogo no Google, vejo o perfil de pessoas que criaram plugins. Então é uma procura, assim, dá bastante. Aos poucos eu fui montando essa lista de sites e pessoas que escrevem sobre o WordPress, e eu estou sempre estimulando também outras pessoas a escreverem. Então, várias pessoas que me conhecem já ouviram falar, cria um blog, ou publica isso daqui que você resolveu num blog. Então, eu já consegui divulgar vários textos de pessoas que não tinham blog, eu tinha parado de escrever, e aí começaram a escrever e a publicar o que elas estavam resolvendo no dia a dia. Eu acho que uma coisa que a Ana, a gente tem curiosidade também, que seu nível de produtividade é bem alto, né, meu caro? E aí, como que você conseguiu, junto com o Paraná do que eu lembro que é uma luta de manter toda semana, você ia atrás, tinha semana que tinha dificuldade mesmo de ter assunto, como que junto com isso você conseguiu manter também o seu próprio blog com outros assuntos? Como que foi essa organização aí? Então ela aconteceu bem aos poucos, então não foi algo que aconteceu junto, assim. Até o painel, quando eu lancei, foi bem... Eu estava muito inseguro de conseguir manter um compromisso de escrever. Até quando eu lancei, de quem acompanha desde o começo, eu não sei se percebeu, eu não disse que painel era uma newsletter semanal. Então eu não sabia de quanto em quanto tempo eu ia conseguir escrever. Na minha cabeça eu estava mais pensando talvez a cada 15 dias, talvez até uma vez por mês. Eu falei, olha, eu vou lançar e aí eu vou vendo, eu vou tentar semanal. Se eu não conseguir semanal, ninguém vai saber, porque eu não me comprometi, e aí eu vou mudando para quando der certo. Até um desafio que teve foi como eu lanço uma newsletter sem nenhum inscrito. Então aí eu falei, olha, eu posso lançar só para mim mesmo, mas aí vai ficar um e-mail só para mim mesmo e ninguém vai ler? Não faz sentido. Então a minha ideia foi, eu criei a edição 0 e eu publiquei no site. E deixei isso público para todo mundo. E aí eu comecei a divulgar falando, olha, eu tenho essa newsletter aqui, essa é a primeira edição 0 aqui, que ninguém recebeu, está lançado o painel. E aí eu comecei a chamar algumas pessoas que eu conhecia para se inscrever, e até contando um pouquinho da história, assim, do painel, ele era uma ideia que eu já tinha há bastante tempo, antes de eu criar. Eu sempre comentava nos meetups, eu sempre gostei muito de ler newsletter, e ainda mais newsletter que você via que a pessoa ela gostava do assunto, e aí fazia umas piadinhas, e aí colocava alguns links interessantes. Então eu sempre quis ler uma newsletter assim, em português, sobre o WordPress. E aí, como não tinha nenhuma, e eu estava jogando as ideias no meetup, e aí eu via que todo mundo gostava da ideia, aí eu falei, como ninguém está escrevendo, então eu vou escrever. E aí eu comprei o domínio, e aí demorou um ano para eu lançar a primeira edição, porque eu deixei aquilo meio engavetado, assim, e aí eu lancei, estava bem inseguro, aí eu vi que eu comecei a conseguir toda semana, aí eu divulguei, olha, é uma newsletter agora semanal.
E aí eu fui escrevendo, e isso eu estava também tentando com o meu blog, não consegui com o meu blog. Às vezes eu escrevia, às vezes eu parava, e isso era uma coisa que eu via que sempre acontecia com o meu blog. Eu voltava a escrever e aí eu parava. Aí passava às vezes meses ou anos, aí eu voltava de novo a escrever no meu blog. E eu acho que o que ajudou no painel, que uma vez que as pessoas elas começaram a receber e assinar, é que aquilo virou de um compromisso público. Então as pessoas elas esperavam que tal dia da semana ia chegar o painel. E aí isso me ajudou a toda semana enviar o painel. Às vezes eu enviava assim, escrevia com muito mau humor, assim, porque era à noite, eu estava cansado, mas tinha que escrever, tinha que enviar. Às vezes teve algumas edições que saiu só à noite, até porque não tinha dado tempo. Eu até escrevi um post quando o painel ele fez 2 anos, onde eu contei bastante essa jornada. E aí o meu blog, um dia eu falei, não, Daniel, você precisa ter a mesma disciplina que você tem no painel para o seu blog. E aí, de novo, não dava certo. E aí eu li um livro chamado Hábitos Atômicos, que ensina como criar hábitos, e aí eu juntei isso com um outro post que eu vi, que é a sua vida em semanas, de um blog chamado Wait But Why, que é bem interessante. E aí eu meio que juntei as duas coisas e criei um negócio chamado contrato de hábito semanal. Então é literalmente um contrato que você imprime e assina, fala, eu, o seu nome, irei semanalmente fazer tal coisa, e se eu não fizer por 2 semanas seguidas, tem uma multa que eu preciso ou pagar, ou uma coisa que eu preciso fazer que eu não goste. E aí eu comecei a usar isso ano passado, em 2021, e aí foi o primeiro ano que eu consegui todas as semanas publicar no meu blog também. E aí esse ano eu renovei esse contrato, então eu estou fazendo ele também. E aí... Perfeito, é um contrato consigo mesmo. Perfeito. Isso. Só que tem a assinatura de uma testemunha, então não é só comigo mesmo. Então tem alguém que assina, que se não fizer, aí essa pessoa ela vai te ajudar a cobrar para você pagar a multa ou fazer o que é a punição do contrato que você definir. E aí uma outra coisa que eu criei também, que me ajudou muito, foi algo que eu chamei de texto mínimo viável, então MVT. Então eu juntei algumas ideias. A primeira é a do princípio de Pareto, que é a regra 80-20. Então eu penso sempre quando eu vou escrever algo, o que é só 20% do conteúdo que eu preciso escrever, que vai dar 80% da mensagem que eu quero passar. E aí isso me ajuda muito, porque às vezes eu quero escrever um post com um monte de coisa, um monte de detalhe. Até esses tempos eu escrevi o post de como ajeitar quando você importa um banco de dados do WordPress, e aí os emojis eles trocam por um ponto de interrogação. Eu queria escrever um script que trocasse as coisas e mais um monte de coisa, aí eu lembrei, Daniel, isso não é o teu 20%, isso é parte do 80%. Então, o que você precisa explicar para falar como corrigir? Então, aí eu fui diminuindo o texto até eu conseguir terminar. A outra ideia aí que eu juntei, que é a lei de Parkinson, que é, a lei ela diz que uma tarefa ela se expande para o tempo que você tem disponível para ela. Então, se você falar, olha, eu tenho esse mês inteiro aqui para escrever esse post, você vai demorar um mês inteiro para escrever o post. Se você falar, não, eu tenho até domingo à noite para escrever e publicar esse post, você vai dar um jeito e domingo à noite você vai escrever e vai publicar, que é o que eu uso no contrato de hábito. Então, todo domingo à noite termina a semana, então preciso ter um post. E o último conceito que eu juntei aí é do produto mínimo viável. Então, a ideia é o que eu consigo escrever com base na minha visão de mundo, o que eu sei, para dar valor para as pessoas, mas também lembrando que eu sempre posso mudar o texto depois. Então, eu testo, deu errado, sei lá, tem um erro, eu posso ele corrigir
depois. E para mim, eu acho que essa é uma das grandes magias, assim, do blog, é que você sempre pode editar e corrigir depois, que, por exemplo, no painel não tem. Então, se eu mandar uma informação errada, eu tenho que mandar uma errata depois, ou alguma coisa assim, porque não tem como corrigir, porque já vai estar no e-mail das pessoas. E A versão do site você mantém corrigida quando acontece esse tipo de coisa, isso. você mantém a versão do site corrigida, tá? Isso. Então, no site eu sempre deixo público todo o histórico. Então, caso alguém não queira assinar a newsletter ou queira saber o que foi enviado, eu deixo tudo público no site e sai no mesmo dia da que sai a newsletter. E aí, por último, a última técnica da que eu utilizo é a técnica do Pomodoro, que você divide o tempo em blocos de 25 minutos, com intervalo de 5 minutos, e a cada 4 blocos, que são chamados de pomodoros de 25 minutos, você faz um intervalo de 15 a 20 minutos. Então, eu faço tanto os meus textos como o painel sempre no Pomodoro, assim, então coloco o Pomodoro, vou escrevendo, tocou, eu levanto um pouquinho e volto de novo no Pomodoro para escrever. Eu acho essa técnica muito boa para produzir conteúdo. Eu adoro, assim, para muita coisa, assim. Ele funciona muito. Que é uma curiosidade em relação ao seu dia a dia, porque o cast é do painel WP, mas como você entrou no Pipefy, e existe uma curiosidade para se de fato você está envolvido com um projeto de WordPress lá dentro, ou de fato não está. Se tiver projeto de WordPress, se puder trazer alguma coisa, se não tiver, não me interessa muito, mas aí dá um alô. Legal. Então, eu sou coordenador de desenvolvimento do time de WordPress na Pipefy. Então, o site da Pipefy é em WordPress, que é diferente do aplicativo da Pipefy, do sistema deles. E é bem legal que o site ele é bem complexo, assim, ele tem várias integrações, várias coisinhas que a gente faz que quem só é visitante do site não consegue ver isso. E lá a gente trabalha bastante em parceria com o time de marketing. Então, o propósito do nosso time é como a gente desenvolve uma solução dentro do WordPress que facilite o time de marketing. Então, são pessoas que não sabem programação e nem precisam saber programação, atualizarem um site de uma maneira fácil e rápida. E aí todos os desafios de sites normais, então, como deixar o site rápido, então, como fazer ele ter uma boa pontuação no Core Web Vitals, como trazer a estrutura de SEO. Então, toda essa é questão mais geral, assim, de site, que isso não só para WordPress, como da qualquer site tem. Então, tá bem legal, assim. Então, a gente tá com os desafios bem legais de WordPress. A gente tá começando a trabalhar bastante com editor de blocos agora. Então, tem várias coisas legais, assim, que a gente está fazendo. Então, acaba sendo bem junto com esse tema que eu gosto muito, que é o WordPress. E como é trabalhar durante o dia com WordPress e depois respirar WordPress de outras formas em outros conteúdos? Falar que eu gosto. É bem legal, assim. Então, como eu gosto muito de WordPress, o mais legal é que esses meus outros projetos acabam me ajudando na minha profissão. Então, o painel, ele me ajuda a sempre estar informado o que está acontecendo no mundo do WordPress. Eu leio muito tutorial sobre o WordPress, então todo o conteúdo que sai no painel, eu li ele antes, vi se não tem nem algum erro, ou a pessoa ela não falou alguma coisa que não devia, ou não é um post que é só propaganda. Então eu acabo aprendendo muita coisa, assim, e muitas dessas coisas eu trago no meu trabalho. E às vezes vice-versa, eu aprendo alguma coisa no trabalho de um post legal que eu achei sobre otimização de site, e aí eu compartilho depois no painel. E algo assim que eu gosto, então não fica algo pesado, assim. E por falar ainda em painel, eu vi que tu tem o Apoia-se, né? Como que o pessoal pode contribuir com esse projeto, Daniel? Legal. O Apoia-se é algo bem novo, assim, que tem
acho que um mês agora, ele fez. Então, até se alguém quiser colaborar com o painel, para mim, a primeira colaboração e a mais importante é escreva sobre o WordPress. Então, se você resolveu algum problema no WordPress, conheceu algum plugin, algum tema, fez alguma configuração diferente, escreva sobre isso e me mande o link, que aí vai ser um prazer divulgar lá no painel. Ou então, se você achou algum link interessante, me mande também. Se você conhece alguma vaga relacionada ao WordPress, me mande também, que eu divulgo vagas lá. E aí, por último, eu criei, agora faz um mês, esse financiamento coletivo do painel. Então, a minha ideia com ele, a primeira meta que eu tinha era cobrir os custos básicos, então, hospedagem, domínio, backup. A segunda meta e a meta atual dele é cobrir um trabalho voluntário de uma freelancer que criou o logo, cria todas as artes para o Instagram e cuida das redes sociais. Então, ela já está... e revisa os textos. Então, ela está desde a primeira edição ajudando a revisar e já faz 2 anos cuidando das redes sociais, e isso tudo de uma maneira voluntária. Então, eu queria ter uma contribuição para ela, por todo esse apoio. É uma e aí depois... Qual o nome? Parabéns para ela. E ela me ajuda muito, assim, então... parte dos motivos de não ter muitos erros no painel, quando vocês recebem, é por causa dela, que sempre olha tudo assim, corrige algumas coisas, às vezes me ajuda a mudar como eu escrevo algumas coisas. Então, o painel, ele não é um projeto de só uma pessoa, sou eu e ela que a gente cuida do painel. E aí a terceira meta que eu quero com o financiamento coletivo é também investir mais em coisas do painel. Então, tem alguns plugins pagos que eu estou pensando em comprar, tem algumas coisas de estrutura que eu estou pensando em mudar, e aí eu quero usar esse investimento para isso. E falando em planos, tem planos para o futuro aí, para o painel, talvez novos conteúdos, como foi com as vagas, essas coisas nesse sentido? Tenho bastante, só que falta tempo. Então, isso é uma das coisas que eu quero ver com o Apoia-se. Até o site é apoia.se/painelwp. Então, tem vários planos, tem de R$5, 10, 25 ou 100 por mês. O apoio mínimo de 5, ele acaba saindo só R$1,25 por edição. Então, como todo mês são geralmente 4 edições, eu acho que é um valor bem acessível para todo mundo apoiar, e eu quero justamente usar isso até para crescer o que pode ser. Então, a minha missão com o painel é fomentar a criação de conteúdo sobre o WordPress no Brasil. Então, eu sempre fico pensando como que eu posso fazer isso. Já veio várias ideias assim, só que falta, às vezes, tempo ainda para fazer. Então, vagas foi uma delas, dicas de programação foi uma também, para ajudar a estimular as pessoas a escreverem. Uma época eu tinha uma seção que era o plugin criado por um brasileiro. Então, eu pesquisava para ver se eu achava perfis de brasileiros no wordpress.org e ver quais são os plugins que eles criaram. E aí eu também estou sempre buscando outros conteúdos, e eu tenho algumas ideias, mas são surpresa ainda, que eu quero ver de trabalhar, mas a ideia é sempre ajudar em direção nessa missão. Então, o que eu puder fazer para estimular as pessoas, direta ou indiretamente, a criar conteúdo sobre o WordPress, eu estou fazendo para tentar ajudar nisso. Que legal. Obrigado, em nome da comunidade WordPress brasileira, que eu não tenho gabarito nenhum para falar como membro usuário. Certo, Daniel, você teve uma experiência, né, como empreendedor na Inspira Lab. Como que você enxerga essa questão de empreender no mundo do WordPress no Brasil hoje? Quais as dificuldades, as facilidades? Legal, então eu tive por 8 anos a Inspira Lab, que foi uma empresa que não começou só focada em WordPress.
a gente fazia bastante coisa, mexia com Django e outros sistemas. Aí a gente começou a só focar em WordPress, e aí eu vi que isso foi uma coisa bem interessante. Você ter um nicho assim ajuda muito, tanto na parte de manutenção, saber que tipo de clientes você atende, e aí realmente poder se especializar e prover um serviço legal. E aí eu vejo que algumas dificuldades, elas, na verdade, são dificuldades de empresas mesmo, de empreender num mercado extremamente competitivo. Então, se a gente vê o mercado de criação de sites, querendo ou não, um dos nossos competidores é o nosso próprio cliente, porque ele mesmo ele pode criar o site dele, e essa até é uma das propostas do WordPress, é deixar isso ser bem fácil. Então, como que você cria um serviço que agregue valor a esse cliente? Então, isso é uma pergunta que eu acho que tem várias respostas, e aí, dependendo do contexto, ela pode ser certa ou errada. Então, acho que é um desafio bem grande, assim, e eu acho que tudo isso de ter mudado para um mundo onde o online é ainda mais necessário, igual hoje em dia, ajudou muito a deixar o mercado mais maduro. Então, eu acho que tinha muita dificuldade de 4 anos atrás que a gente não tem mais hoje em dia, do tipo, reunião online não é mais um bicho de 7 cabeças, ou do tipo, você só conhecer o cliente online. Isso faz 4 anos atrás, aqui no Brasil, ainda era, às vezes, algo meio estranho, assim. E aí, você também conseguir explicar isso, de novo, eu não acho que é algo específico do mercado de WordPress, como é que o cliente entenda que o site não é algo que você fez uma vez e ele está pronto e você nunca precisa mais mexer. Então, o site você precisa cuidar da parte de segurança, você precisa cuidar da parte de atualização do conteúdo, então tem um monte de coisa que envolve a parte de criação de site. Então, eu já atendi alguns clientes que pensou, eu fiz o site e daqui a 10 anos, se eu quiser, eu atualizo de novo, mas se eu não quiser atualizar, eu não preciso. Se o seu site ele tiver um sistema de gerenciamento de conteúdo igual o WordPress, não tem como não atualizar. Ele sempre tem que ficar sendo atualizado por conta da parte de segurança ou até a parte de infraestrutura mesmo. Mesmo que o seu site seja em estático, só em HTML, o seu servidor, o software de servidor você precisa atualizar. Então, tem um monte de coisa que precisa ser feito. E na época eu via que isso era uma dificuldade que eu tinha, assim, como explicar isso para o cliente. Eu acho que isso hoje em dia já é bem mais fácil, mas a principal é como que eu agrego valor para o cliente. Mas eu acho que todos os tipos de negócios, não só específicos de WordPress, eles têm esse desafio. E a parte boa do WordPress é que é um sistema muito conhecido, tem muita gente que utiliza, e muitas vezes eu acho que é meio esquecido que o WordPress não é só algo técnico. Então, o WordPress, para mim, ele acaba impactando muito, porque tem muitos profissionais não técnicos, por exemplo, da área de SEO, da área de conteúdo, da área de design, que precisam ficar acessando o gerenciador de conteúdo para atualizar o site. Então, quando você faz um site em WordPress, você automaticamente está deixando ele acessível para todo esse mercado de outros profissionais que vão precisar atualizar o site, trabalhar em cima do site que você tem. Um outro também, que ele é uma ferramenta bem segura, e aí sempre tem essa discussão muito, o WordPress é inseguro, eu vejo notícias de que sites foram invadidos. Isso acontece porque o WordPress, ele, como tem muita gente utilizando, tem muita gente de olho nele. Então, quando acontece alguma coisa ruim, essa coisa ruim ela é espalhada muito mais, e isso chama a atenção de jornal e de outros lugares.
E o que eu gosto de utilizar contra esse argumento é citar alguns exemplos de sites que utilizam o WordPress. Um exemplo bem legal é a Casa Branca, dos Estados Unidos. E eu não sei se existe talvez um outro site onde mais pessoas queiram invadir para fazer alguma coisa no site assim. Tem a Adobe e a Microsoft, tem muitos blogs em WordPress, cada uma delas tem uma rede de blogs, e aí às vezes quando as pessoas falam, o WordPress não é rápido, eu gosto de indicar o site da TechCrunch, que é um site em WordPress, nossa, com uma experiência animal, assim, é muito legal o que eles fizeram. E aqui no Brasil a gente tem todos os sites de revistas da editora Abril, que inclusive já foi case até de WordCamp, demonstrando como ter migrado para o WordPress ajudou os jornalistas a atualizarem melhor o conteúdo e a também fazer os sites a terem mais visualizações, porque ele acabou ficando mais rápido, a navegação ficou melhor. E aí um outro exemplo que tem também é do Rock in Rio, que ele também está em WordPress. E aí eu vejo que muitas empresas, às vezes o pessoal fala, o pessoal está migrando para fora de WordPress. O que eu vejo, na verdade, é ao contrário. As empresas, elas começam usando uma plataforma fechada, que é mais fácil de começar. Então, eu acho que o WordPress ainda ele não tem uma experiência legal para você começar a criar um site. Então, ela exige um certo tipo de conhecimento. Então, normalmente esses outros sistemas fechados, eles são muito mais fáceis de começar, que você não precisa se preocupar com hospedagem, manutenção, instalação de plugin, ver se o plugin é seguro ou não. Só que quando essas empresas elas crescem, elas começam a ter mais acesso. O preço desse serviço fechado, ele começa a mudar muito. Então, geralmente para sites muito grandes, ou sites já médios, pagar um serviço fechado, ele acaba ficando muito caro, e também, conforme você vai crescendo, você quer ter mais funcionalidades. Então, às vezes você quer integrar com o sistema interno da empresa. Então, a gente faz isso, por exemplo, na Pipefy. Tem uma coisa que está no site que está integrado com o sistema interno da empresa. E só foi possível fazer essa integração porque a gente tinha acesso ao código. Então, as empresas que estão decrescendo, elas querem alguma coisa muito específica, ou querem mesmo otimizar o processo delas usando um gerenciador de conteúdo. Com o WordPress, você consegue criar a sua própria solução ou contratar alguém que sabe mexer. Isso é uma outra vantagem do mercado gigante que o WordPress ele tem, é que vai ter muitas pessoas que vão conseguir dar manutenção a isso. Então, eu acho que essa flexibilidade é o ponto principal da plataforma. E uma outra, para mim também, que é muito importante, o WordPress, ele fez agora, eu acho que 18 anos, 18 ou 19 anos. Então, é uma plataforma que está há muito tempo. E muitas vezes a gente fala, não, tem esse sistema aqui que ele acabou de ser lançado, que ele é muito bom, está usando aqui as últimas tecnologias. Você não sabe se daqui a um ano ele vai estar ativo ainda. Você não sabe se aquilo era um projeto de uma empresa pequena que faliu, ou então até de uma empresa grande que decidiu ir para outro rumo, ou de um grupo de pessoas que falou, eu não quero mais fazer isso, e elas eram as únicas pessoas que sabiam dar manutenção naquele projeto. Então eu vejo ele hoje em dia como a plataforma mais estável de gerenciador de conteúdo que tem, e a gente sabe que vai ficar mais por um bom tempo, assim. E outra coisa mais ou menos nova, assim, do WordPress é o editor de blocos e agora a edição completa do site. Isso está mudando completamente o paradigma de criação de site. Então eu vejo que a gente tem uma oportunidade gigante agora para as empresas que conseguirem se especializar no editor de blocos e na edição completa de site, que em inglês é o Full Site Editing, tem muita coisa a ser explorada nisso. A boa notícia é essa grande oportunidade, a má notícia é que ela está mudando muito rápido.
Então, exige um investimento maior nisso, mas eu acho que como toda mudança, assim, ela exige esse investimento. E até eu estava pensando esses dias que as pessoas falam, mas para quem já é desenvolvedor mais antigo, ou já está trabalhando mais tempo com WordPress, fala que mudou tudo. Eu não posso simplesmente criar um arquivo em PHP e eu tenho lá o meu site, onde é super simples. Agora é muito mais trabalho de criar um site. Só que eu fiquei pensando que isso, na verdade, é para qualquer tipo de site. Isso independente de ser WordPress ou não. Quando eu comecei, eu conseguia fazer um site inteiramente com bloco de notas. Era a única ferramenta que eu precisava, com o HTML, e aí depois eu criava um ponto CSS e deu. Hoje em dia, você não consegue mais criar um site só com isso. Você precisa ter, no mínimo, um Webpack, um Gulp, para minificar o JavaScript, compilar o CSS e instalar alguns pacotes e fazer mais um monte de coisa. Criar site hoje em dia é muito mais complexo. E eu acho que esse pulo para o editor de blocos, ele trouxe uma atualização muito grande tecnológica para o WordPress, só que isso trouxe também um jeito novo de fazer as coisas, e um jeito que, se a gente for comparar com o jeito antigo, é mais complicado, mas não necessariamente é pior, né, porque isso dá muitas possibilidades que o jeito antigo ele não deixava fazer. E eu, de todas as notícias que eu estou acompanhando do WordPress, da evolução com o editor de blocos, a ideia de fazer o Gutenberg, que é o sistema por trás do editor de blocos, maior do que o WordPress, que eu acho que é uma coisa genial, porque outros gerenciadores de conteúdos, outras plataformas, elas podem usar o editor de blocos. Então, a gente tem, hoje em dia, o Drupal, eu acho que tem um fork do Drupal usando o editor de blocos. Eu não sei se já terminou a migração do Tumblr para usar o editor de blocos e o WordPress, então isso vai dar um grande avanço, assim. Então, outras plataformas, elas poderem usar o editor de blocos, e para mim, a ideia do editor de blocos, ela faz total sentido, e a gente pode ver isso em outros lugares da internet, que é o que a gente cria de conteúdo são um monte de bloquinhos. Esse é um bloco do tipo título, esse é um bloco do tipo parágrafo, e a gente vai juntando esses blocos um dentro do outro para montar uma página. E o jeito que isso está sendo feito no WordPress, eu acho que apesar de várias coisas meio controversas e algumas decisões técnicas talvez não muito boas, assim, ele está se juntando num jeito que eu estou vendo que está ficando muito fácil de criar as coisas e fazer coisas muito complexas que antigamente não era possível imaginar, assim, montar numa página. Então, como é que você vai criar um layout complexo com formulário e mais um monte de coisa numa interface que seja amigável? E numa interface que dê para diferentes tipos de plugins poderem conversar. Então, para quem nunca viu o diretório de padrões do WordPress, que é o patterns, acho que .wordpress.org, onde você vê um site com diferentes tipos, eu quero ver diferentes exemplos de rodapés. Aí você vê um site com um monte de rodapés e designs diferentes, e ele tem um botão copiar, você vai no seu site e cola, e ele importa automaticamente tudo aquilo que você viu. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, isso vai mudar completamente o jeito que dá para criar site, para o usuário fica muito mais fácil. E aí, se a gente for pensar um pouquinho mais técnico, assim, de criação de site, imagina que você está criando um sistema de design, um design system para o teu site, com algumas regras bem fixas, e você falar, uma página ela tem que seguir essas regras. E aí você pode criar, por exemplo, uma página de exemplo de padrões, onde a pessoa ela pode copiar, cola no editor, muda o conteúdo, em alguns minutos ela tem uma página que de um outro jeito duraria horas para ser criada. Então isso é uma das coisas que eu vejo que o editor de blocos, a edição completa do site, ela está trazendo, que antigamente era impossível de se fazer no WordPress,
A experiência ainda não está 100%, mas eu vejo que ela está se caminhando bastante assim para fazer coisas que eu vejo que nem outras plataformas muito boas elas estão fazendo ainda. Só que eu vejo que a gente está construindo a base disso tudo ainda. E a base, ela não é bonita. É igual você ver uma casa em construção ou um prédio, tipo, ele não está pintado, ele não está bem acabado, não está com um azulejo bonito, mas ter uma base sólida é muito importante e eu vejo que o WordPress ele está bastante focando em criar essa base sólida agora. Então, eu pelo menos estou muito otimista assim para o futuro do WordPress, porque eu acho que ele ficou muito tempo estagnado nessa parte. E aí um próximo passo que seria muito legal seria atualizar o painel administrativo. Porque se você entra assim, você tem um baque e volta no tempo, assim, uns 10 anos atrás, de como era as interfaces de configuração e tudo. Mas eu acho que aos poucos a gente vai chegar lá. Eu acho que isso que tu falou do Gutenberg é bem isso, né? Ele pode parecer difícil para quem usava os editores antes, mas está sempre evoluindo, né? Cada nova versão vem uma novidade, algo para o pessoal aprender a usar melhor a criação do site. Eu acho que uma coisa legal que você comentou também é porque dá para ver que, de fato, é a evolução de pensamento, de cultura, né? Não dava para imaginar uma cultura de molecular design, de modo, de componentes, há 15 anos atrás. Não tinha evoluído o pensamento para chegar nisso. Eu acho que também. Mas aí, assim, já entrando um pouco na polêmica. Entendendo que mudanças são necessárias, fazem bem. Eu sou da turma que está a favor do Gutenberg, mas sou também de uma turma que foi lá questionar em relação sobre algumas decisões técnicas terem sido tomadas de uma forma unilateral. Na hora do vamos ver ali, não abriram para a comunidade palpitar. O que você achou sobre isso? É um tópico bem polêmico, assim, e eu achei que algumas coisas deveriam ser mais abertas. Então, eu sou bem a favor das coisas serem decididas mais em público, mas eu entendo também que algumas coisas a gente tem que definir alguém para tomar a decisão, porque senão a discussão em público ela fica para sempre. Então, nada acontecer se a gente tiver um fórum muito grande de pessoas que tomam decisões. Então, eu ando vendo um pouco isso com adicionar suporte ao WebP no WordPress. Talvez não vai sair mais no WordPress 6.1. E aí tá nessa discussão gigante, assim, com muitas pessoas opinando, mas ao mesmo tempo eu concordo com a pergunta, é realmente o melhor formato? É realmente o melhor momento para a gente implementar isso? Não seria melhor, talvez, implementar um outro formato, tipo, acho que é o AVIF, eu não sei se estou falando direito, tem um outro formato de imagem mais novo que é aberto e tem até um suporte melhor. Então, eu acho que a gente sempre tem que ver, assim, e tem uma coisa que várias pessoas que tomaram as decisões já voltaram atrás, por exemplo, quando o Gutenberg ele foi lançado meio de última hora, assim, amanhã todo mundo vai usar a nova versão aqui e o Gutenberg. Então, algumas pessoas da comunidade já se colocaram que não foi uma boa opção ter feito aquilo do jeito que foi feito, e eu acho que já evoluiu muito isso desde aquele momento. Uma opção que eu pessoalmente estou meio dividido assim é com a edição completa do site. Eu acho que ela deveria ser opcional e não padrão para o novo tema, porque ainda é difícil de utilizar ela para um site, para alguém que está aprendendo, um site novo, ainda ela é meio instável em algumas coisas. Então, eu acharia interessante que esse tipo de coisa ele fosse, sei lá, uma opção que você ticasse e fale, eu quero testar ou não quero testar, porque ao mesmo tempo a gente tem isso disponível para todo mundo, então a pessoa não precisa instalar um plugin tipo do Gutenberg,
que no começo ele quebrava muito, eu até parei de utilizar ele no meu blog, porque às vezes eu gastava mais tempo lidando com o Gutenberg, ele quebrando isso bem no começo, do que escrevendo o conteúdo, mas tem uma opção de falar, olha, eu quero testar e caso não quiser, eu vou desativar aqui. Então, acho que essas coisas precisam ver qual que é o balanço, e eu acho que é difícil achar esse balanço, assim. Então, tudo que eu falo aqui é uma opinião de alguém que está de fora, que não está sendo responsabilizado por essas decisões. Talvez, se eu fosse a pessoa tomando a decisão, seria um pouquinho diferente, porque eu teria muito mais contexto do que alguém como eu aqui de fora tenho, assim. Mas eu acho que é importante achar esse balanço do que é público e do que a gente define alguém para decidir. E essa definição e votação de alguém, ela pode ser pública também. Então vamos definir que fulano tal vai tomar a decisão final a respeito disso até tal data. E aí, enquanto tem essa data, a gente tem a discussão sobre o que vai fazer, quais são as possibilidades, e coisas do tipo assim, só que não importa a decisão que você tomar, sempre vai ter gente contra e a favor. Então, eu vejo que parte da comunidade está dividida, acho que faz parte dessa evolução, porque se não evoluísse, a comunidade ia continuar dividida entre os que não querem que evoluam e os que querem que evoluam. Então, acho que essa divisão, ela sempre vai ter, e ela é saudável, ter opiniões diferentes de dois lados, que eu acho que a gente sempre vê de como consegue melhorar, ou então, às vezes, até achar um meio termo, levando em consideração essas duas opiniões diferentes. Maravilha. Olha, eu ia falar de WordCamp Brasil, que eu acho que estamos chegando, né? Se você for ver em números de cidade, a gente já está perto de números, se eu não me engano, do WordCamp West, do WordCamp Europa. Eu não lembro se a fundação tinha definido uma quantidade mínima de cidade, mas assim, pelo menos começar a discutir isso já pode, eu acho. E como você visualiza e quais seriam os desafios para a gente construir de fato um WordCamp Brasil aí nos próximos anos? Legal, esse é um assunto bem interessante, assim. O que eu vejo de outros países. Normalmente, quando um país ele faz um WordCamp, nome do país, muitas vezes porque as cidades que fazem meetup não tem gente suficiente para fazer um WordCamp dentro daquela cidade. Tem, acho que, duas grandes exceções, que é o WordCamp Estados Unidos e o WordCamp Europa. E aí, uma das coisas... Essa foi a primeira, em 2009, esse era o nosso contexto. A gente não tinha meetup em cidade nenhuma, a gente queria fazer alguma coisa, a gente fez o WordCamp Brasil. Mas aí mudou-se, nessa década mudou-se bem, né? Desculpa. Isso. E o Brasil é um país muito grande. Então, acho que isso é uma outra coisa que a gente precisa levar assim em consideração. E aí eu fico pensando um pouco sobre a dificuldade de organizar um WordCamp Brasil. Eu acho que essa é a mesma dificuldade de organizar um WordCamp numa cidade, só que na verdade não, é uma dificuldade maior. É porque organizar em um WordCamp numa cidade, todos os organizadores geralmente estão na mesma cidade, e já é algo extremamente difícil. Se a gente pensar em WordCamp Brasil, a gente talvez junte organizadores de várias cidades. E aí isso vai ficar mais difícil ainda. E aí eu tenho até uma provocação, pelo menos em evento físico, será que a gente precisa de um WordCamp Brasil? Será que se não fizer um WordCamp grande de São Paulo, igual sempre foi, talvez finalmente fazer um WordCamp de novo aqui em Curitiba, ou em alguma outra cidade, já não é o suficiente? Que eu lembro, teve um ano que teve vários WordCamps, acho que teve 4 WordCamps no Brasil no mesmo ano. O pessoal viajou
não importa de onde foi a cidade, para o WordCamp da cidade não era um WordCamp Brasil. Então, eu acho que se tiver um evento de WordCamp, as pessoas vão. Teve até um WordCamp, que eu não lembro qual foi, que fizeram até uma competição para dar um prêmio para a pessoa que veio mais de longe. E aí tinha um casal que tinha viajado muito, assim, para chegar no WordCamp. Então, eu acho que a distância não é algo que impede as pessoas de irem para o WordCamp, mas eu acho que talvez uma situação que possa fazer sentido um WordCamp Brasil seria um WordCamp online. E aí, juntando pessoas de várias cidades, a organização ela vai ser bem mais simplificada do que um WordCamp presencial, mas mesmo assim é bem difícil, mas tem também a canseira que todo mundo tá de evento online, né? Então, não sei como é que ficaria isso assim, mas eu vejo que já está difícil para ter encontros em cidades específicas. Então, atualmente são bem poucas cidades, talvez uma ou duas, no máximo 3, assim, que está tendo eventos mais regulares todos os meses. E eu vejo que isso já é difícil. Organizar um WordCamp eu vejo que é muito mais difícil ainda, porque o comprometimento, as regras, elas são bem mais rígidas, assim, e exige muito mais tempo, assim. Então, até onde eu vi, o WordCamp Europa e Estados Unidos, eles estão há mais do que meio ano antes, eles começam a organização do evento, assim. Então, é uma organização gigante, que às vezes tem 20, 30 pessoas, e para quem já organizou um evento, sabe que só coordenar 5 pessoas é muito difícil. Imagine coordenar 20 ou 30 pessoas, assim. Então, é um desafio bem gigante, assim. Eu acho que se a gente continuar tendo mais eventos online por cidade, já é uma coisa ótima, porque ajuda muito. Como é online, pessoas de outras cidades podem participar do evento. Então, a gente vê num evento de Curitiba, tem gente de São Paulo, tem gente de Porto Alegre, de Joinville, e tem gente até de outros países, da Argentina, de Portugal, que vêm e participam do Meetup. Então, eu acho que é mais importante a gente ter uma frequência de eventos do que talvez pensar em tamanho de evento. Só que muitas vezes soa muito mais bonito. Eu sou organizador do WordCamp Brasil, em vez de eu sou organizador do Meetup de Curitiba, assim. Então, Carapicuíba. Não, mas então, eu entendo isso, mas não é desse ponto de vista da dificuldade logística, eu acho, e da dificuldade. Eu estou querendo. Eu sempre foi uma preocupação minha, dessa coisa nacional, que tem mais a ver com representatividade, com governança. Então, assim, a minha preocupação é que a mensagem correta e a usabilidade correta do WordPress chegue no Brasil inteiro. Dessa forma, assim, de conseguir se comunicar melhor com todo mundo que mexe com WordPress no país. Porque tem muito primo e sobrinho de tio que está fazendo WordPress lá no cantinho, tudo errado. E esse cara que eu queria conectar ele no WordCamp Brasil, porque vai demorar muito para, dentro do universo dele, ele se conectar com todos nós aqui, entendeu? Então, é nessa perspectiva de ampliar e a gente criar uma identidade nacional de WordPressers. É muito mais nesse sentido do que, de fato, eu querer de uma Aerotrip. É muito de querer que... de como... Aí, a pergunta, né? Que é aquilo lá. Como que eu vejo uma fragilidade da Fundação WordPress, essa falta de investimento em governanças locais. Então, não tem uma pessoa que seja Brasil, da fundação, que a gente consegue conversar diretamente. É tudo... A gente conversa com a Andrea, que é do WordCamp Central, que é tudo global. Então, não tem uma conversa da fundação com as realidades de cada país. E é com esse intuito que eu venho falar isso. Assim, você se sente essa falta? Você acha que o que eu estou falando faria diferença no cenário do WordPress no futuro?
Eu escutei esses dias um podcast sobre o WordPress que eu achei bem interessante. Eu não lembro direito aonde foi, mas o título do podcast era mais ou menos assim: o WordPress é uma cidade grande, só que ela se comporta ainda como uma cidade pequena. Então, eu acho que isso tem bastante a ver, assim, de que não tem ainda algumas estruturas de organização que suportam o tamanho que é o WordPress e a comunidade do WordPress. Ela é muitas vezes, ela está preparada para algo muito ainda nichado, um pequeno grupo de pessoas que gosta, e muitas vezes as regras e as estruturas, elas estão só pensando nisso, com exceção de alguns eventos um pouquinho maiores, ou até na parte de tomada de decisões e tudo, acho que falta ainda uma organização nesse sentido, pensando, tá, o WordPress é mais do que, eu não sei quanto que está agora, talvez 40% dos sites ou em volta disso estão utilizando o WordPress. Esse é um número gigantesco que, quando as regras foram feitas, a gente não estava pensando nisso, assim. Então, eu acho que precisa de algumas adaptações e pensar algumas estruturas. Isso eu vejo não só algo específico do WordPress, então eu vejo que o software livre mesmo está passando bastante sobre isso, onde teve, faz algum tempo, alguns problemas de segurança de um software que era mantido por 2 pessoas no tempo livre, e aquilo tinha um erro gigante que afetou a maioria das empresas de tecnologia. Então, como que a gente pensa essa manutenção, essa governança para algo que são utilizados por muitas pessoas, mas não tem uma instituição ou algumas pessoas por trás que vão ser responsabilizadas, que tomam decisões, onde é um fórum bem mais aberto e onde muitas vezes a maioria das pessoas elas estão trabalhando no tempo livre. Então, não faz sentido cobrar algumas coisas dessas pessoas que estão trabalhando no tempo livre, mas eu acho que a gente já passou de um tamanho onde não dá só para contar com esse tipo de colaboração como a estrutura de um software como o WordPress ou até outros software livres. E eu acho que esse é um assunto bem interessante, assim, que na verdade ultrapassa bastante até só a barreira do WordPress. Eu acho que todo software livre que é utilizado em grande escala tem o mesmo problema. O que eu acho que é bem particular do WordPress e um grande ponto positivo do WordPress é que a comunidade de WordPress não são só desenvolvedores. Eu vejo, na verdade, ao contrário. A maior parte da comunidade do WordPress não são desenvolvedores. São criadores de conteúdo, são jornalistas, são designers, são pessoas aposentadas que têm um site, um blog, ou pessoas curiosas. E eu acho que essa diversidade, ela traz muita coisa positiva para a comunidade e a gente precisa ver como solucionar. Só que eu não faço pelo menos a mínima ideia de como poderia ser começado a trabalhar nisso, mas eu acho que talvez um WordCamp Brasil online seria uma coisa bem interessante, porque tornaria muito mais acessível, e uma coisa que eu gosto do online e do gravado é que dá para fazer algumas palestras muito nichadas, às vezes, ou de assuntos muito técnicos, ou muito não técnicos específicos para algum assunto diferente, e quando aquilo fica gravado, aquilo fica disponível para todo mundo. Então, para quem já fez uma palestra muito técnica e já viu a sala meio que vazia, assim, porque tinham poucas pessoas que se identificaram com aquele tema muito técnico, isso está gravado, muda tudo. Porque aí uma outra pessoa que está aprendendo pode ver aquilo depois, pode ver aquilo aos poucos, para tentar ver o código, ver como funciona, às vezes voltar para escutar de novo.
Então, eu acho que ter um evento online, talvez um evento maior, daria para ter palestras extremamente técnicas. Isso não seria perdido, porque ia estar gravada, mas também palestras extremamente de nichos, tipo, como, sei lá, criar um site de fotografia só de gatos no WordPress. E aquilo ia estar gravado para pessoas que se interessam até por isso. E isso, às vezes, num evento físico, acho que é mais difícil, porque ter todo equipamento de gravar, quando você está num palco ou alguma coisa assim, exige toda uma estrutura e custos grandes, assim, não é algo fácil para fazer de qualidade, principalmente da questão do som, que eu acho que é uma das coisas mais importantes numa gravação. Só que às vezes tem muitos assuntos interessantes ao mesmo tempo e você não sabe o que ver. E aí você, às vezes, escolhe um assunto e o outro assunto, se você não viu, porque não teve gravação. Então eu gosto desses WordCamps online agora. Então, por exemplo, do ano passado de São Paulo. Eu palestrei e aí eu perdi pelo menos a palestra durante o meu horário, a antes e depois. Isso sempre acontece num evento presencial. Só que como o evento ele estava gravado, eu pude assistir essas palestras depois. Ou talvez no dia eu não podia me comprometer com muito tempo, então eu consegui assistir a gravação depois. Então acho que o grande poder dos eventos online gravados é poder ser algo muito nichado e aquilo está gravado para as pessoas elas poderem consumir depois. Então acho que tem esse ponto, só que aí em relação a unificar a estrutura, a gente cai de novo nas estruturas. Então, acho que as regras atualmente que tem no WordPress e na comunidade, porque a comunidade não tem um dono. E isso eu acho que não vai mudar. Nem é para mudar. Mas é de se conseguir visualizar alguma estrutura que ajude, né, a cidade a criar um metrô, né, para chegar na periferia. É isso aí. Temos que pensar essas coisas. Eu acho que só no espaço de, por exemplo, um WordCamp, eu sinto muita falta de bate-papo mesmo. Dos WordCamps criarem espaços para, de fato, a gente estar conversando sobre essa conversa que a gente teve aqui, que é maior do que o WordPress, mas que é dentro do nicho de software livre. É um problema global do software livre, né? E eu acho que é com esse tipo de papo que a coisa vai se amadurecendo e surgem novas ideias, novas lideranças. Mas é isso aí, eu vou, esse ano no WordCamp São Paulo, a minha provocação maior será essa, assim, a gente precisa provocar um WordCamp Brasil, pelo menos para saber o que a gente quer. Se a gente não queira, não tem problema, mas é para a gente conversar sobre as coisas, porque tem muito assunto mesmo. E até tenho uma provocação em cima disso, e se for um WordCamp sem palestra, só para conversar? Porque uma das coisas que eu acho muito legal de WordCamp é você ficar nos corredores conversando com as pessoas. Isso, para mim, muitas vezes é mais legal do que assistir uma palestra. É você justamente encontrar as pessoas, trocar ideia com as pessoas. Então, isso eu, por enquanto, não vi, assim, um WordCamp que fosse só essa parte de troca, e eu nem saberia direito como organizar algo assim para ao mesmo tempo ter um pouquinho de um tópico. Então não sei se seriam salas, aqui é discutido sobre design, aqui é discutido sobre editor de blocos, aqui sobre criação de conteúdo, e ser, sei lá, um fórum mais aberto, onde você pode ficar entrando e saindo. Eu vi que teve, acho que foi um WordCamp nos Estados Unidos, que eles criaram meio que uma realidade virtual, mas você acessava pelo seu navegador, onde você literalmente tinha um espaço virtual onde você andava, podia entrar nas salas, tinha até uma sala depois... Eu vi, acho que foi São Francisco, ano passado. Eu acho que eu não lembro o nome da cidade, mas achei aquilo super legal, porque tem um pouquinho dos dois mundos, assim. Então tem alguns softwares que eles fazem isso, que do tipo, você é um avatarzinho, e aí vai numa mesa, aí quem tiver em volta da mesa pode escutar o que você está falando. Então dá para formar esses grupinhos assim. Acho que talvez algo assim poderia funcionar bem, mas talvez só focado nessa troca mesmo, assim. Então criar esses espaços com temas e poder trocar
acho que isso seria bem legal, assim. Massachusetts. Assim, Daniel, a gente falou sobre comunidade, sobre conteúdo, produção, inspirações que você busca. Queria que tu deixasse uma dica para quem está pensando em, de repente, começar a produzir seu conteúdo ou participar da comunidade, ser mais ativo. Uma dica de ouro. Legal, tenho com dois assuntos. O primeiro é de produção de conteúdo. Eu até escrevi esses dias sobre isso. Eu acho que o principal medo e a principal dificuldade, na verdade, de você criar conteúdo não é você achar a plataforma, digamos que é o WordPress, achar o tema perfeito, os plugins que você precisa, deixar o site do jeito que você quer, é você começar a escrever. E eu acho que muitas vezes eu faço parte desse grupo, quando eu vou criar um blog ou coisa assim, eu fico muito, eu quero um tema que faça isso, tenha esse visual, tenha essa funcionalidade, se não tiver isso, eu não vou começar a escrever. E eu acabo focando na coisa errada, sendo que a coisa mais importante é escrever o conteúdo. Então, você utilizar uma dessas técnicas que eu comentei, do Pomodoro, do MVT, tipo, vou criar um conteúdo e vou publicar, e lembrar que se alguma coisa estiver errada, eu vou lá e corrijo. Então, já aconteceu de eu escrever coisa errada, alguém for no comentário e falar, olha, isso daqui que você escreveu tá errado, não sei o que, eu fui lá e corrigi, e agradeci a pessoa. E pronto, não aconteceu nada. Foi bem de boa, assim. E eu acho que treinar essa coisa de eu vou começar um texto e vou terminar e vou publicar. Eu, pelo menos, me perco muito nas ideias, assim, aí vejo uma ideia mais brilhante, aí vou para outra ideia e fico trocando. E aí, para mim, isso de publicar semanalmente é o meu treino de eu começar algo e terminar. Começar algo e terminar. Isso, para mim, eu vejo que é coisa bem difícil, assim, depois de, agora, 3 anos com painel, ficou mais fácil, mas não do tipo, nossa, vou sentar aqui, vou escrever, e o painel tá pronto, não, nem senti, nem foi difícil fazer. Não aconteceu ainda isso, eu acho que não vai acontecer. É sempre, é um treino que exige esforço, é cansativo, não é tipo jogar videogame onde você tem um retorno, um feedback assim muito rápido e aí você tá se divertindo todo momento, assim. Para mim é muito divertido, mas também é trabalhoso, é cansativo, não é algo fácil de fazer. E eu acho que você treinando isso, começar e terminar, e focar no conteúdo mesmo. Quem visitar o site do painel hoje vai ver, tá horrível o site, mas o meu foco no painel não é ter um site de newsletter super bonito, é eu focar no conteúdo. Então, entre eu investir 5 horas para criar uma boa edição, ou investir 2 horas na edição, no conteúdo e 3 horas no site, eu prefiro investir 5 horas na newsletter. Então é por isso que o site é feio, é igual, tá assim, é uma coisa que eu quero mudar. Mas agora que eu vejo que eu estou um pouquinho mais confortável com algumas coisas, então eu estou começando a pensar mais em como que eu melhoro o meu processo de escrita, como que eu automatizo algumas coisas, mas eu já estou com a parte do conteúdo ok. Eu já fui avançando a estrutura do conteúdo aos poucos. Mas isso foi algo que eu fui fazendo com o tempo. Eu não comecei já pensando na estrutura ideal de tópicos do painel. Se você for no histórico e ver as primeiras edições, não tem estrutura. E na época eu publicava, tem edição com mais de 20 links. Era bem insustentável, assim. E aí eu fui diminuindo aos poucos, organizando. Então, hoje em dia eu tenho 4 estruturas principais, que é as novidades, os tutoriais, dicas e ferramentas, tem dica de plugin, tema ou bloco, e depois tem outros links interessantes. Então, toda semana eu me comprometi a escolher 8 links que se adequassem nessas categorias. E aí precisa ter pelo menos um link em cada uma. Então essa foi a regra que eu criei, mas eu fui adaptando aos poucos essas regras, igual no começo. Uma com 20 links, eu vou acabar com conteúdo muito rápido, assim, as coisas que eu conheço, então eu fui diminuindo
aos poucos para ficar mais sustentável. E aí, para mim, é onde a regra 80-20 junta muito aí. Eu tento focar nesses 20% que gera 80% do valor. Então, a minha dica é: comece escrevendo, não importa a plataforma, escolha que seja mais fácil para você e comece publicando. E eu vejo que semanalmente é um bom ritmo, não é algo muito puxado e nem também muito espaçado, e não tenha medo de fazer post pequeno. Eu tenho um post que é 2 ou 3 parágrafos e um screenshot, e é isso. E tá ok. O importante é se você começar e terminar. Então, escolha a plataforma que seja mais fácil para você e comece a se treinar e finalizar texto. E a outra dica, mais pensando em participar da comunidade, acho que o jeito mais fácil é de participar de um dos meetups. Então, no painel eu divulgo quais são os próximos meetups, então é só participar. A comunidade ela é bem aberta. Uma coisa que a gente sempre tenta fazer na comunidade de Curitiba é fazer todo mundo se sentir bem-vindo e participar e dar a opinião, compartilhar. E a outra é: que tal você começar a organizar um meetup na sua cidade? E um meetup online é um jeito bem fácil de fazer isso. Eu escrevi um outro post já no meu blog sobre isso. Não importa se você não é desenvolvedor, se você é novo na comunidade, se você não conhece muita coisa. O importante, eu vejo, dos encontros de WordPress, e eu acho que de qualquer encontro de comunidade, é ele ser regular. Então, você colocar a cada mês, a gente se encontra. Não importa se vieram 3 pessoas no meetup ou 2 pessoas, você continua fazendo a cada mês. E eu vejo isso há 7 anos agora, organizando o meetup de Curitiba. Tinha meetup que tinha 3 organizadores e 2 pessoas. E ok, acontece. E às vezes era de assuntos que a gente achava que ia bombar, assim, porque era super interessante, e aí não vinha quase ninguém, em assuntos que a gente achou, ok, tipo, é interessante, mas não vai encher. Lotou o lugar, assim, não tinha espaço para entrar gente, assim. Então, eu não consegui achar uma fórmula, e eu acho que talvez não tenha, de como chamar pessoas para o meetup. A fórmula que eu encontrei é: sempre faça. Não importa se veio muita gente, veio pouca, o importante é as pessoas elas saberem que todo mês vai ter um meetup da sua cidade, e de preferência, se você conseguir mais uma pessoa para te ajudar. Então, eu vejo que 2 pessoas é o número mínimo, assim, para organizar um meetup, porque uma vai ajudando a outra. Então, às vezes, uma está apresentando, a outra está cuidando do áudio ou cuidando de alguma outra coisa. Então, eu vejo que ter 2 pessoas ajuda bastante. E eu acho que criar um meetup hoje em dia online é bem mais fácil, porque você não tem um monte de requisitos do espaço físico que tinha antes. E se você tem dificuldade de achar palestrante, que é uma dificuldade bem real que a gente tem, faça uma mesa redonda. Escolha um assunto, mesmo que você não saiba muito sobre o assunto. Então, coloca, a gente já fez tema gratuito ou tema pago. Aí, vamos discutir. É uma discussão aberta com todo mundo. Gutenberg ou não Gutenberg? Vamos trocar ideias. E aí chama o pessoal, e inclusive vai vir pessoas de outras cidades, o meetup ele sendo online. Eu acho que a gente está precisando ter mais encontros de WordPress aqui no Brasil. Eu acho que está bem parado assim a comunidade, e vai dar um frio na barriga para organizar. É normal, eu tenho toda vez, até agora não passou. Eu só estou mais acostumado a lidar com esse frio na barriga. Participa de 1 ou 2 meetups para você ver como eles são organizados, qual que é a dinâmica, e aí comece a criar o seu próprio. A fundação ela tem bastante material
para isso, eu vou deixar alguns links, tem até um curso de como criar um meetup, tem todas as instruções, tem quais são as 5 principais regras de fazer um meetup, e tem também um treinamento bem legal de palestrantes. Então, se você nunca palestrou, para mim, o meetup de WordPress é um melhor lugar para você começar, porque é um público pequeno, é um público de pessoas extremamente interessadas no assunto, e é um ótimo jeito de treinar. E para mim, para você dar uma boa palestra, é só mesmo você palestrando. Então, é tipo aquela brincadeira de que não dá para aprender a nadar assistindo vídeo de natação. Você tem que cair na água. E para mim, palestrar é a mesma coisa. Você nunca vai deixar de ter medo de palestrar se você não for lá e palestrar. E aí eles têm esse treinamento de palestrantes, onde tem todo um roteiro, e ele até focado para aumentar o número de pessoas de grupos não representados, normalmente que são homens brancos, cis, em eventos de tecnologia. Então é bem legal. A gente já fez pelo menos uma edição em Curitiba, mas tem treinamento online já da comunidade para isso. Até ele está em português, ou tem a legenda em português, então é bem legal, se você nunca palestrou. Então essas duas coisas, palestre em um meetup, participe de um meetup, ou comece até a organizar o meetup em sua cidade, que eu acho que tem muitas cidades que seriam bem legais ter um meetup, onde eu tenho certeza que tem pessoas da comunidade que estão ativas, ou pessoas que sabem utilizar bastante o WordPress. Então crie, só cuide para seguir as regras. Então eu vou falar elas aqui rapidinho. Então tem 5 principais regras da comunidade, que é um meetup ou um evento de WordPress, tipo o WordCamp, ele não pode ser algo que beneficie uma empresa ou um grupo específico de indivíduos. Ele tem que ser aberto para todo mundo. Então, o Meetup não é o espaço para você divulgar sua empresa, os serviços que você faz, ou que você é um freelancer que faz coisas. Então, até na época que eu tinha empresa, eu brincava que existia o Daniel da empresa e o Daniel da comunidade. As duas coisas eram bem separadas. Quando eu estava organizando o Meetup, eu não estava falando como o Daniel, empresário, que tem uma empresa de WordPress. A segunda regra, é que o Meetup ele tem que ser aberto para todo mundo, independente do nível de conhecimento. Então, mesmo a pessoa que você sabe que é estrelinha, que já palestrou um monte, quanto a pessoa que conheceu agora o WordPress, ou já teve até Meetup que alguém veio e falou, olha, eu não sei direito o que é o WordPress, mas achei interessante e vim aqui para conhecer. A terceira regra é que os Meetups de WordPress eles têm que ser organizados por voluntários, e tem que ter palestrantes voluntários. Então, ninguém ainda pode ganhar nada, dá para estar organizando o evento. Então, até no Meetup de Curitiba, a gente sempre fala de que a gente é voluntário, e a gente fala também que a gente não é dono do Meetup de Curitiba, não existe isso, a gente é só um grupo de pessoas que está fazendo esse evento. E esse evento, que é a quarta regra, ele tem que ser organizado por pessoas de confiança da comunidade. Então, como você faz isso? Você começa a participar do Slack, a participar do fórum, para as pessoas elas saberem quem você é, o que você já fez, até para evitar você quebrar essa primeira regra de beneficiar um indivíduo ou uma empresa, que é algo que às vezes acontece bastante assim. Então, quando alguém vai palestrar no Meetup de Curitiba, a gente sempre faz bastante questão de conversar com a pessoa, e isso eu vejo que os WordCamps também fazem, ter uma reunião antes com a pessoa, dá para a pessoa entender essas regras. Não é, você não está palestrando para divulgar o produto da sua empresa, um produto pago ou um de link afiliado, você está fazendo isso pela comunidade, e o organizador ele tem uma responsabilidade muito maior nisso. E por último, que o Meetup ele tem que ser um espaço livre de discriminação, não ter qualquer discurso de ódio ou incitar violência ou coisas do tipo. Ele tem que ser um espaço aberto
para todo mundo, independente das opções que a pessoa tenha, inclusive das opções de gerenciador de conteúdo. Então, se a pessoa vai no meetup de WordPress e ela não gosta do WordPress, tudo bem, ela tem o direito de estar lá, ela tem o direito de ter uma opinião diferente, só que todo mundo tem que estar num diálogo aberto, e pacífico e construtivo entre o que está sendo falado. Então, se você seguir essas 5 regras, que não são difíceis de serem seguidas, está super aberto para criar um evento de WordPress, e para mim é uma experiência muito boa, assim, eu vejo que minha vida ela mudou muito desde que eu comecei a organizar os meetups de WordPress, mesmo na época eu achando que eu não tinha, tipo, quem é o Daniel para estar organizando um evento de WordPress? Eu não me considerava muita coisa na época em relação à comunidade de WordPress, e eu estava até escutando um outro podcast, nada a ver assim, que ele fez uma analogia muito legal, que foi que criticar é muito fácil. Então, você achar falhas e erros é muito fácil. E que se você quer criar algo bom, você precisa, ele usou a analogia de estar dentro da arena. Então, onde você está lá jogando, aqui, eu acho que talvez seria você estar no campo de futebol, jogando em vez de você estar assistindo da cadeira lá confortavelmente, com a sua pipoquinha, só assistindo o parquinho queimar, assim. Então eu vejo que uma vez que eu decidi, não, eu vou ajudar a organizar, muita coisa para mim mudou, e o tipo de relações que eu construí também mudou, porque as outras pessoas, elas começaram a me ver com alguém que está tentando fazer algo. Já fiz besteiras? Já fiz besteiras. Já queria ter feito coisas melhores? Sim, mas eu tô lá no meio do jogo, jogando, e eu acho que isso cria uma dinâmica bem diferente. Eu já cresci muito por causa dos meetups, já conheci muita gente legal, e eu vejo que parte dessas coisas não teriam acontecido se eu não tivesse no meio. Se eu não tivesse falando, legal, não tenho um Translation Day, não faço a mínima ideia como organizar um. Mas beleza, eu vou dar uma olhada lá no site, que tem as instruções, as dicas, e vamos ver o que funciona e o que não funciona. Então, acho que essa atitude de estar no campo de jogo, jogando, ver o que dá certo, o que dá errado, é uma coisa que eu atualmente estou sentindo falta, assim, das pessoas. Eu acho que esse é um ótimo campo para crescer profissionalmente, quanto, acho que principalmente pessoalmente, assim, também, e ajudar a comunidade como um todo, que eu acho que a gente ganha tanto, assim, do WordPress. Eu, pelo menos, estou há, acho que mais de 10 anos me sustentando por conta do WordPress. Então, essa é uma maneira de eu dar de volta, mesmo o WordPress não me cobrando nada, para eu dar alguma coisa de volta. Às vezes é organizar um evento, é traduzir um plugin, às vezes é responder uma pergunta de alguém no fórum ou no Slack. Então, acho que tem, ou escrevendo um post no blog, acho que tem muitas maneiras de contribuir. E eu acho que o meu principal chamado, né, para todo mundo é isso. Comecem a contribuir. Se coloquem no jogo. É desconfortável, mas vale muito a pena, assim, porque é muito crescimento, e para mim é algo que me deixa feliz, assim, tipo, dá um sentido para muita coisa. Você sabe que você está construindo algo maior, e para mim, o WordPress, com a missão dele de tornar a publicação de conteúdo acessível para todo mundo, eu, pessoalmente, acho essa uma missão muito boa, uma missão muito forte, que não vejo muitos softwares que existem com missões parecidas, assim, de querer empoderar as pessoas, seja para elas falarem a opinião política delas, ou algo que não está dando certo, ou para elas mostrarem a paixão delas em algumas coisas. Então,
eu gosto muito do WordPress por causa disso, porque tem essa missão muito legal, e que para mim realmente inspira, assim, então parte da minha produção de conteúdo é inspirado nisso, eu vejo muita coisa para ser melhorada em cima disso, e são tudo oportunidades, assim, e eu convido todo mundo a participar, vou começar a escrever um post, vou começar a participar de um meetup, vou começar a palestrar, vou organizar um meetup na minha cidade, vou palestrar num WordCamp. Até ontem eu estava escutando para o painel o depoimento de uma palestrante do ano passado no WordCamp São Paulo. Eu achei muito legal que perguntaram para ela o que mudou antes e depois dela ter palestrado no WordCamp São Paulo. Aí ela falou que ela deixou de ter medo de palestrar em evento grande. Isso para mim é uma mudança muito legal, assim. Eu tinha também muito medo de palestrar em um evento grande, e você palestra e você vê, nossa, foi isso, eu consegui fazer, tipo, não era aquela montanha gigante, assim, que você achava que você não ia conseguir escalar, e eu vejo que a maioria das coisas de contribuir é isso. A gente acha que é algo gigante, mas vamos focar em dar um passo de cada vez, e é quando você vê um ano depois, você já está lá quase no topo, e você nem imagina que você conseguiu fazer isso, e eu vejo isso para mim no painel. Se eu for pensar, nossa, eu estou há 3 anos, toda semana, enviando uma newsletter, eu no passado não achei que o Daniel era capaz de fazer algo assim, mas eu lido semana por semana. É isso. Muito legal. Diego, Daniel, foi muito bom ter com vocês aqui. Foi uma baita troca de conhecimento, muitas dicas, conteúdo enriquecedor mesmo. Eu queria agradecer você novamente, Daniel, por todo esse tempo de disponibilidade, né, de estar aqui com a gente. E agradecer também a quem está nos ouvindo. É isso, chegou ao fim mais um YogCast. Se você estiver nos ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E se estiver nos ouvindo por sua plataforma de áudio favorita, clique em seguindo para Yogi. É isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, tchau, tchau.